Já parou para pensar no que ocorre com seu corpo após a morte? A maneira como decidimos lidar com nossos restos mortais tem importância para Deus? Em uma era onde a cremação se torna cada vez mais comum, muitos cristãos se deparam com questões profundas. A cremação é considerada um pecado? Isso afeta a esperança da ressurreição? O que a Bíblia realmente nos ensina sobre este assunto? No vídeo de hoje, vamos investigar a fundo a cremação sob uma ótica bíblica e ética. Vamos examinar passagens bíblicas relevantes, tradições históricas e reflexões teológicas para esclarecer essas indagações e outras mais, como seguidores de Cristo. É fundamental compreendermos como nossas escolhas, especialmente as que dizem respeito à morte, refletem nossa fé e glorificam ao nosso Deus. Se você está pensando na cremação para si mesmo ou para alguém próximo, ou se simplesmente está interessado em como isso se relaciona com as crenças cristãs, você está no lugar certo. Antes de iniciarmos, convido você a se inscrever aqui no canal, pois isso é muito importante para mim. Caso ainda não tenha feito, se inscreve aí que é rapidinho. Ao se inscrever e ativar o sino de notificação, você será sempre notificado quando trouxermos mais conteúdos de reflexão como este aqui no canal. Assista até o final e que esse vídeo possa enriquecer sua caminhada com Cristo. Vamos começar essa discussão significativa sobre a cremação e a perspectiva cristã. Antes de nos aprofundarmos no que a Bíblia menciona, é essencial analisar a cremação sob uma ótica contemporânea. Recentemente, essa prática se tornou muito mais comum em diversas partes do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais da metade da população tem escolhido a cremação em vez do sepultamento tradicional, e essa proporção tende a crescer até 2030. Quais seriam os motivos para essa transformação? Há diversas explicações. Para muitos, a cremação representa uma alternativa mais econômica em comparação ao sepultamento, que pode acarretar custos elevados com caixões, terrenos em cemitérios e outros serviços. Outros se mostram preocupados com questões ambientais, enxergando a cremação como uma forma de minimizar a ocupação do solo e proteger áreas verdes. Além disso, para muitas famílias, a cremação parece ser uma solução mais prática, especialmente em um mundo onde frequentemente moram distantes de seus lares ancestrais, tornando o sepultamento mais complicado. Com a popularização dessa prática, os cristãos também começaram a considerar a cremação como uma possibilidade. Contudo, a popularidade de um procedimento não implica que ele esteja em conformidade com nossos princípios de fé. É fundamental refletir e indagar. A cremação está alinhada com os ensinamentos bíblicos? Ela corresponde aos valores que defendemos em nossa jornada cristã? Vamos investigar esses questionamentos com mais profundidade. Mas afinal, o que é a cremação? De maneira simples, trata-se do processo de transformar um corpo em cinzas por meio de altas temperaturas. O corpo é colocado em um caixão e é levado a um forno específico, conhecido como crematório, onde as temperaturas podem variar entre 760 e 980 graus. Durante várias horas, o calor separa o corpo em fragmentos ósseos, que após são moídos até se tornarem um pó fino. Essas cinzas são então entregues à família, que pode escolher guardá-las, dispersá-las em um local significativo ou depositá-las em um jardim memorial. A cremação é muitas vezes considerada uma alternativa mais contemporânea ao sepultamento tradicional na cultura cristã. No sepultamento, o corpo é enterrado na terra, permitindo que se decompose naturalmente ao longo do tempo, o que remete à expressão bíblica que está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Até que retornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó retornarás. Essa ligação com a terra e o ciclo natural de vida e morte carrega grande simbolismo na tradição cristã, ressaltando a crença de que, embora o corpo seja efêmero,
haverá uma ressurreição. Por outro lado, a cremação acelera a decomposição de forma artificial, suscitando questões significativas entre os crentes. Alguns questionam se esse método reduz a santidade do corpo, descrito nas Escrituras como o templo do Espírito Santo. Outros se perguntam se a cremação, de algum modo, afeta a tua esperança cristã na ressurreição. A forma como escolhemos lidar com nossos restos mortais reflete nossas crenças sobre vida, morte e a natureza do corpo. Além disso, a cremação levanta questões teológicas e éticas mais amplas. Será que o corpo é apenas uma casca após a morte ou ainda mantém um valor inerente? O modo como tratamos os restos de um ente querido carrega um significado espiritual? Isso condiz com a reverência que devemos ter pela criação divina? Essas são questões importantes a serem consideradas enquanto buscamos compreender se a cremação está alinhada com os ensinamentos bíblicos e os valores da fé cristã. Apesar de a Bíblia não abordar a cremação de forma direta, como faz com o sepultamento, existem algumas menções de corpos queimados que podem nos ajudar a compreender essa prática. Contudo, esses relatos estão mais relacionados a punições do que a orientações sobre como lidar com os mortos. Um exemplo significativo é encontrado em Josué capítulo 7, versículo 25, onde Acã e sua família foram apedrejados e posteriormente queimados por terem desobedecido a Deus ao furtar itens proibidos. Aqui, a queima foi uma expressão de punição divina e não uma norma sobre o cuidado dos falecidos. Não se trata de um modelo a ser seguido pelos fiéis, mas sim de uma penalidade rigorosa por desobediência. Da mesma maneira, em 1 Samuel, capítulo 31, versículos do 11 ao 13, após a morte do rei Saul e de seus filhos em combate, os guerreiros de Jabes-Gileade recuperaram seus corpos mutilados e os queimaram. No entanto, essa não foi uma cremação total. Após a queima, os ossos foram cuidadosamente recolhidos e enterrados sob uma árvore, o que indica que a queima pode ter sido feita por necessidade, possivelmente para evitar uma maior desonra em decorrência de seus inimigos, os filisteus. É essencial destacar que, em ambas as situações, a cremação não era o método usual ou preferido para lidar com os falecidos na antiga Israel. Este procedimento estava ligado à desonra ou a circunstâncias excepcionais, em vez de ser um rito de respeito ou veneração. Ademais, a Bíblia apresenta fortes advertências contra a cremação de indivíduos, especialmente como uma forma de sacrifício, prática comum entre as nações idólatras. Em Levítico capítulo 20, versículo 14 e capítulo 21, versículo 9, a queima é mencionada de forma explícita como punição para pecados graves, evidenciando sua conotação negativa. Esses exemplos deixam claro que a cremação de corpos não era uma forma aceita ou digna de tratar os mortos na época bíblica. O sepultamento, que permitia que o corpo retornasse ao solo, era a prática habitual, simbolizando respeito e a esperança da ressurreição. Na Bíblia, o enterro é a forma preferida de honrar os mortos, possuindo um significativo valor cultural e espiritual. Um exemplo claro disso aparece em Gênesis capítulo 23, versículo 4, onde Abraão busca um local adequado para sepultar sua esposa Sara. Reconhecendo sua condição de estrangeiro, ele se dirige aos hititas, pedindo: "Sou um estrangeiro que reside entre vocês. Peço que me vendam alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher." O esforço dedicado de Abraão para assegurar um funeral digno para Sara reflete a intensa reverência pelos mortos na antiguidade e um comprometimento genuíno em homenagear aqueles que partiram de maneira semelhante. Em Deuteronômio, a convicção bíblica sobre a dignidade de todas as pessoas, incluindo aquelas que sofreram penalidades severas, é destacada.
O sepultamento é considerado um sinal de respeito, reafirmando o valor do corpo mesmo após a morte. A tradição judaica, que influenciou diversos rituais cristãos, sempre sustentou que o enterro é a maneira mais respeitosa de lidar com um corpo. Segundo a legislação judaica, conforme detalhado no Talmud, o enterro não apenas é aconselhado, mas necessário. Em contrapartida, a cremação é estritamente vedada. Essa prática baseia-se na crença de que o corpo humano, criado por Deus, é sagrado e deve retornar à terra, como afirmado em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Pois pó você é e ao pó voltará. O ensinamento judaico ressalta que o corpo não nos pertence para ser tratado à nossa maneira, mas é propriedade do Criador. Mesmo na morte, somos responsáveis pela criação divina e devemos demonstrar o máximo de respeito. Essa ênfase no sepultamento se alinha a um princípio bíblico mais amplo que exalta o corpo como parte essencial do plano de Deus, e não algo a ser descartado ou menosprezado. A questão central que devemos refletir é se a cremação, enquanto prática contemporânea, vai de encontro a esse princípio bíblico de respeito ao corpo, ou se pode ser de alguma forma reconciliada com os ensinamentos das Escrituras. Uma das convicções fundamentais do cristianismo é a ressurreição do corpo. O apóstolo Paulo aborda esse tema de forma abrangente em 1 Coríntios capítulo 15, comparando a ressurreição de Cristo com a futura ressurreição dos fiéis. Nos versículos 42 a 44, ele declara: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Para Paulo, a ressurreição não é uma crença marginal ou meramente simbólica, mas essencial para a esperança dos cristãos. Tal como o corpo de Cristo ressurgiu dos mortos, nossos corpos também terão essa mesma sorte. Portanto, a forma como cuidamos do corpo após a morte é relevante, não porque isso influencie nossa ressurreição, mas porque demonstra nossa fé na ressurreição. Os funerais cristãos têm sido há muito tempo uma oportunidade para afirmar a esperança trazida pelo Evangelho, que nos ensina que a morte não representa o fim e que, por meio de Cristo, somos destinados à vida eterna. Como Paulo menciona em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como também os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Essa convicção na ressurreição reflete-se na forma como os cristãos realizam o sepultamento de seus entes queridos. Semelhante a uma semente que é colocada na terra, o corpo é enterrado, esperando o momento de ser ressuscitado em glória. Em contrapartida, a cremação pode ser vista como um ato que contradiz esse simbolismo, pois acelera a degradação do corpo. Para muitos cristãos, o sepultamento representa uma manifestação concreta da esperança na ressurreição. Mesmo enquanto se decompõe, o corpo é tratado com respeito até que chegue o tempo da transformação. Para uma compreensão mais profunda das questões éticas relacionadas à cremação, podemos analisar as considerações do professor cristão de ética, David Jones. Ele propõe 3 perguntas essenciais que podem orientar nossas escolhas em relação às práticas funerárias. 1. Quais princípios morais são relevantes nesta situação? 2. Qual método expressa de maneira mais significativa o amor a Deus e ao próximo? 3. Qual abordagem honra mais a Deus? Vamos abordar a primeira pergunta. Quais princípios morais são relevantes nesta situação? A Bíblia nos ensina que nossos corpos são santuários do Espírito Santo. De fato, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo nos recorda: ou não sabeis que o vosso corpo
é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso implica que a maneira como nos relacionamos com nossos corpos, mesmo após a morte, deve demonstrar respeito pela obra de Deus. Nossos corpos não são apenas nossos para usar como quisermos. Somos administradores de algo sagrado, o que exige um nível de consideração que vai além de nossas preferências pessoais. A segunda indagação nos impulsiona a ponderar sobre como nossas decisões refletem amor por Deus e pelo próximo. Ao longo da história, o ato de sepultar tem sido interpretado como uma expressão de amor, não apenas em relação aos que partiram, mas também para a comunidade que está de luto. O gesto de colocar um corpo em descanso proporciona a familiares e amigos a oportunidade de lamentar, encontrar um ponto final e se apoiarem uns aos outros. Os rituais funerários criam um espaço físico onde as pessoas podem se reunir, recordar e iniciar um processo de cura. Essa prática nos liga a tradições que respeitam a dignidade da vida e da morte. Por outro lado, a cremação, que pode ser prática ou necessária em algumas circunstâncias, pode parecer menos conectada a esse processo. Muitas vezes, ela não incorpora a mesma profundidade de rituais e o envolvimento da comunidade. No entanto, existem situações em que a cremação é escolhida por motivos válidos, como preocupações ambientais ou restrições financeiras. Nesses momentos, o que realmente importa é garantir que o amor por Deus e pelo próximo continue a ser manifestado na forma como tratamos os restos mortais e cuidamos dos que permanecem. Devemos refletir: qual abordagem glorifica mais a Deus? Os funerais cristãos vão além de meras despedidas. Eles são declarações impactantes da esperança que temos na ressurreição de Cristo. A maneira como lidamos com o corpo deve expressar nossa crença na sacralidade da vida, no valor da criação divina e em nossa fé na ressurreição. Embora o sepultamento, com sua longa tradição e simbolismo de retornar o corpo à terra, geralmente se relacione mais intimamente com esses valores, a cremação, realizada com atenção e respeito, não desonra o corpo ou a Deus de forma intrínseca. O que realmente importa é a atitude com que a escolha é feita e se ela reflete os princípios de amor, respeito e esperança na ressurreição. No final das contas, independentemente da opção que façamos, sepultamento ou cremação, o intuito é prestar homenagem a Deus, expressar nossa esperança cristã e demonstrar amor tanto ao falecido quanto aos que permanecem. Ao refletir sobre as questões ligadas à cremação e ao sepultamento, é crucial observar que as Escrituras não fazem uma proibição direta à cremação. Embora a Bíblia e a tradição cristã tenham, ao longo do tempo, favorecido o sepultamento, a cremação não é considerada como um ato pecaminoso. Em síntese, a escolha entre cremação e sepultamento deve ser encarada como uma decisão de consciência individual, que deve ser feita com reflexão e oração, sempre com o intuito de glorificar a Deus em tudo. Ao fazermos escolhas relacionadas ao funeral, é fundamental ir além das questões práticas e das preferências pessoais. Precisamos ponderar sobre o significado teológico e ético de nossas decisões. Essa alternativa respeita o corpo como criação divina, reflete a nossa crença na ressurreição e na vida eterna, oferece conforto e esperança àqueles que estão de luto e, acima de tudo, glorifica a Deus. Também é importante considerar o impacto que nossas decisões têm sobre os outros. Os funerais não se limitam ao falecido, são uma oportunidade para a comunidade se unir, lamentar, recordar e celebrar a vida daquela pessoa especial. Independentemente da nossa escolha, sepultamento ou cremação, a maneira como tratamos os restos mortais deve ser um reflexo da nossa fé,
proporcionando um testemunho da nossa crença na ressurreição e na esperança eterna que encontramos em Cristo. Hoje, como discutimos, a cremação é um tópico que suscita questões significativas entre os cristãos. Apesar de a Bíblia não proibir nem exigir a cremação de forma clara, ela nos apresenta princípios valiosos sobre como devemos respeitar o nosso corpo, que foi criado por Deus e um dia ressuscitará em glória. O enterro tem sido a prática tradicional por muitos séculos, simbolizando um profundo respeito pelo corpo e a esperança na ressurreição. Entretanto, a cremação, quando realizada com cuidado e respeito, também pode glorificar a Deus. No coração dessa escolha está uma pergunta fundamental. Essa decisão exalta a Deus e demonstra nossa fé na promessa da vida eterna? Independentemente de decidirmos pelo sepultamento ou pela cremação, o que realmente importa é que nossas escolhas sejam feitas em oração, com a intenção de honrar a Deus e consideração pelos que estão em luto. Incentivo a todos a tomar um tempo para refletir sobre essas verdades espirituais e, ao chegar o momento de fazer tais decisões, buscar a sabedoria e a direção divina. Que sua escolha sirva como um testemunho de sua esperança em Cristo e reflita o amor que temos por Deus e pelos que nos cercam. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com outros. Vamos seguir juntos nessa jornada, explorando mais da Palavra de Deus e buscando viver de maneira que o glorifique em todos os momentos, inclusive na morte. Compartilhe nos comentários a sua opinião ou experiência. Sinta-se livre para indicar novos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Não esqueça de curtir aqui e, se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo edificante aqui do canal. Agradeço por ter assistido até aqui. Que o Senhor lhe conceda paz, sabedoria e compreensão. Amém.